A criança percebe o mundo entre conforto e desconforto, bem-estar e mal-estar. Então, o bebezinho pequeno, quando ele chega ao mundo, toda necessidade que não é atendida tira ele do estado de bem-estar e conforto que ele está sentindo, que pode ser fome, frio, tá molhado, tá com sono, tá cansado demais, tá com estímulo de menos, precisa de contenção, de contato físico, o coraçãozinho tá disparado, tá sentindo cólica, tá com alguma dor. Tudo isso a gente vai falar que vai desregular o bebê. E aí ele vai precisar de ajuda desse desconforto para voltar para o conforto. Como que o bebê faz para voltar para o conforto? Qual o único recurso que ele tem? Então, estando com o desconforto, percebendo o corpo dele, percebendo que tem alguma coisa ali que não tá legal, ele vai chamar um adulto. Como que um bebê chama um adulto? Qual o único recurso? Através do choro. E qual é o outro recurso, instinto básico, inato que o bebê vem preparado para? É a sucção. O bebê, ele vem preparado para sugar, porque assim ele vai se manter vivo. E essa sucção vai proporcionar também uma regulação emocional. O que é essa regulação emocional? Lembra do desregulado, com todas as necessidades não atendidas? Então essa regulação vai ser através do amamentar, e a sucção também vai proporcionar hormônios de bem-estar, então ele também vai sentir um bem-estar. Então, outras necessidades que o desregulem, a sucção pode ajudar a regular. E aí, o que é esse desregular emocional, né? Além de significar que alguma necessidade não está atendida, significa que esse bebê ele vai ter liberação de hormônios de estresse, que são hormônios que vão proporcionar alguma ação para que ele consiga buscar essa regulação emocional no mundo. E como que ele vai buscar essa regulação? Como eu disse, através do choro, chamando o adulto, e através da sucção, que é o recurso que ele tem. Aí, o nosso papel de adulto é o quê? Perceber que esse choro, esse único recurso, o que esse choro quer dizer naquele momento. Se ele quer dizer que está com sono, se quer dizer que ele está com fome, se quer dizer que ele quer contato, que ele está com medo, que ele precisa de proteção, de contenção física. Então, para todos os desconfortos, a resposta vai ser eu chamar o adulto, que esse é o principal recurso, né, da criança, através do choro. E aí, esse adulto interessado, disponível, que conseguiu passar por um mínimo de processo de olhar para essa criança com a pureza que essa criança tem, de não ser a responsável pelas minhas dores, pelos meus desafios e as minhas dificuldades, ele vai olhar para esse choro, vai perceber sobre o que esse choro se trata e vai começar a mostrar para essa criança, para esse bebê, como que é a resposta do mundo para isso. Como que se faz para responder quando tá com sono, quando tá com frio, quando tá com medo, quando tá precisando de... Daí o adulto respondendo assertivamente para cada desconforto que esse bebê comunicou de uma mesma forma que foi o choro, ou de forma... esses choros não são iguais, né? Mas é choro, de qualquer forma. E esse adulto percebendo, interessado, sem pressa e sem ficar desesperado com cada choro da criança, esse adulto vai conseguir entender e começar a responder para criar uma trilha neural no cérebro dessa criança de tá com frio, isso chama frio, filho. O frio a gente responde abraçando alguém, ficando pertinho, com uma roupa quentinha, com um cobertor, com uma bebida quentinha. Tem essas respostas disponíveis no mundo para o frio e eu vou te apresentar. Isso é o processo de corregulação. Eu, adulto, ajudo a criança. Então, para todas as necessidades, eu, interessada
E eu não conheço esse ser que acabou de chegar no mundo. E aí, se eu estou interessada e eu vou descobrindo o que é que essa criança está comunicando, o que funciona para ela se sentir melhor em cada desconforto, se ela está com sono, quais são os sinais que ela dá de sono, quais são os elementos que ajudam ela a se organizar, a ficar mais tranquila para conseguir dormir. Como que eu faço para perceber o que essa criança comunica e falar para ela, olha, quando você tem medo, você pode responder com um abraço, chamando a mamãe, acendendo a luz, com uma música, observando o que está acontecendo de verdade. Assim a criança vai. E aqui entra o tema da aula que eu tô trazendo aqui para vocês nos stories, sabe? Além dessa corregulação, o que é a corregulação? É esse adulto entender o que essa criança precisa e mostrar, ajudar ela a se acalmar e aprendendo o que acalma ela, o que organiza ela, que traz ela para essa sensação de bem-estar e mostrando para ela que essas ferramentas estão disponíveis para ela se organizar, para ela atender às suas próprias necessidades. E qual é a primeira ferramenta? A primeira ferramenta é o adulto mostrando. E qual foi a única ferramenta que essa criança nasceu lá no começo, que é a que mantém viva e é que vai manter a sua sobrevivência através da alimentação? É a sucção. Essa é a única ferramenta que a criança vem de fábrica junto com o choro. Ela vai poder mamar e ela vai ter bem-estar através dessa sucção que já começa no... Pois bem, se essa criança já vem com essa sucção desde o útero, e aí, para todo tipo de desconforto que ela apresenta, eu ofereço uma sucção, que é o que? Eu dou a chupeta, eu enfio o peito, eu dou a mamadeira, ou eu não faço nada e ela fica só no dedo. O que é que esta criança vai aprender? Que a única resposta e a resposta mais efetiva no mundo para qualquer necessidade que ela tenha é a sucção, é a chupeta, é a mamadeira, é o dedo, é o peito da mamãe. Porque isso vai trazer uma sensação de bem-estar, vai promover uma regulação emocional. Mas ela precisaria ser a única forma? Então nós precisamos entender que a gente participa ativamente, mesmo quando eu negligencio a necessidade do meu filho, eu estou participando, porque por qualquer que seja a razão do adulto, nós adultos temos sempre muitas razões. E eu vou me colocar aqui no lugar de mãe que deu chupeta, que tirou chupeta violentamente, que não sabia esperar, segurar o choro da minha filha, me desesperava. E o desconforto dela me desesperava e eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo e eu não conseguia traduzir isso. E aí o que eu fazia? Caiu, chupeta, ficou triste, chupeta, ficou frustrada, chupeta, quer dormir, chupeta, tudo é a chupeta. Eu crio uma necessidade, eu crio um desejo aqui, porque a chupeta não é uma necessidade natural infantil, falando especificamente da chupeta. Embora a sucção seja, a chupeta não é. E aí eu crio esse desejo e mais do que isso, eu crio essa informação no cérebro da criança, vai solidificando a informação de que qualquer desconforto nesse mundo é respondido com a minha chupeta. Qualquer desconforto nesse mundo é respondido com mamar no peito da mamãe. Qualquer desconforto nesse mundo é respondido com o TT. E aí depois essa criança vai estar com 5 anos ainda querendo, ou 4, 3 anos querendo chupeta, e eu vou decidir de que ela tá grande demais para precisar disso. Então nós adultos participamos ativamente desse processo em que a gente mostra
para a criança de que a resposta mais eficiente do mundo para qualquer necessidade dela é a sucção. Por quê? Porque isso ela faz sozinha, ela não precisa de mim. Eu não preciso gastar o meu tempo precioso ou então o meu recurso emocional, que é tão pouco, eu não consigo entender o que eu mesmo sinto, como diz a Anna lá no Frozen, eu não sei se são emoções ou se são gases, e eu não sei fazer isso pela minha filha, e aí ela consegue fazer sozinha, com a chupeta. A gente ajudou a criar isso. E simplesmente ir lá e decidir que já deu, já é a hora, é violento e é centrado na necessidade do adulto de que agora eu preciso tirar. E aí, para essa aula não ficar mais comprida do que já tá, se você tem uma criança em idade já escolar, por exemplo, que faz uso de chupeta, usa o dedo para se regular, ou pede o TT, ou pede a mamadeira, muita mamadeira para toda a necessidade que ele tem, entenda que a gente não fez esse processo de regulação emocional bem feito e ela ficou com poucos recursos para isso. A gente vai precisar construir este processo. Se você tirar a chupeta, ou o dedo, ou a mamadeira, ou o peito violentamente, não vai ajudar no processo de regulação emocional e isso vai se mostrar de outras formas mais pra frente. Agora, bom, aí se você tem um bebê, eu dou chupeta, dou dedo, dou a mamadeira, vai ficar chupetando no peito. O que é que a gente tem que ter em mente? Eu tô conhecendo esse ser humano. Eu preciso entender o que faz bem para ele, o que não faz, o que quer dizer cada choro e ver como que eu ajudo ele em cada choro a responder da forma adequada para aquele choro. E não usar essa ferramenta, que sim, o peito pode acabar sendo uma ferramenta, e aqui não estamos discutindo aleitamento materno, pelo amor de Deus, que é o alimento melhor do mundo e tem, enfim, inúmeras formas da gente comprovar isso, não é sobre isso o tema. Mas não usar esta ferramenta como a única ferramenta para essa criança se acalmar. Aí o que eu posso usar no lugar? Primeiro, o meu olhar, a minha voz, num tom de, sabe aquele tom do manhês, assim? Isso é sinal que a gente está ativando o sistema de engajamento social, os nervos do engajamento social, eles estão aqui na face, eles mudam a voz, mudam o olhar, o toque, o contato físico, o bebezinho no colo, o balançar, o ritmo, tudo isso vai ajudando a criança a se acalmar. E eu ter interesse, de novo, o interesse de descobrir, de observar, conhecer qual é o desconforto. Ele tá precisando agora se mexer um pouquinho, ele ficou muito parado. Então vamos mexer, vamos fazer uma brincadeira com essa criança. Nós, olho no olho. Aí o meu filho é pequenininho e ele já usa chupeta toda hora, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Eu não vou tirar a chupeta. A chupeta, o dedo, é ferramenta que ele tem, que ele conseguiu para sentir o bem-estar. Ele não consegue fazer outra coisa, ele não aprendeu. Então eu deixo a chupeta e eu entro junto com isso que eu falei lá atrás. Mas o meu filho já tem 4 anos, então não é tão pequenininho. Tudo bem, mas se eu não fiz isso lá atrás, eu vou começar a fazer agora. Eu vou construir, se isso não foi construído, essa estrada, eu vou construir ela agora. E aí eu vou demorar mais, porque já passou, né, um pouco o tempo de que isso seria aprendido com mais rapidez. E tá tudo bem, e agora eu vou me oferecer no lugar para regular essa criança emocional. E se você, como eu, tirou
deu chupeta, ou deu peito, tirou do jeito que bem entendeu e não fez outro processo de corregulação, não sabia nada disso, porque eu também não sabia nada disso. E o que eu preciso saber hoje? Essa criança, embora mais velha, talvez não tenha ferramentas de autorregulação, ela não consiga se acalmar sozinha, nenhuma criança consegue se acalmar sozinha, mas vai passando estágios de desenvolvimento que ela vai conseguindo outras ferramentas no mundo, outras formas de se acalmar, e talvez ela não tenha chegado lá. Então eu tenho que fazer parte disso, não é mais com a chupeta que ela faz, mas através, às vezes é com comida, com doce. Então eu vou olhar para isso, às vezes ela já se anestesia, e eu vou olhar para isso agora. E por fim, quando que eu crio outros recursos para a criança se acalmar e sentir bem-estar? Quando ela está tranquila. Quando ela está muito desregulada, não é hora de criar novos recursos. Essa hora é a hora que ela está se afogando e eu preciso jogar o bote salva-vida dela. Essa hora eu vou ajudá-la. Então, quando que eu faço esses processos? Vou dando novas ferramentas. De dia, quando tá tudo tranquilo, fortaleço muito o relacionamento, para o meu relacionamento substituir e oferecer essas outras formas de se regular para a criança, que não só o dedo, a chupeta, o mamar não nutritivo, tá bom?